Fortaleça a nossa fé no dia de hoje, no início dessa escola sabatina. Nós sabemos que alguns irmãos ainda não chegaram, mas vão chegar, e que todos que chegarem por essa porta possam ser ricamente preenchidos e abençoados. Amém? Amém. Hoje o capítulo que nós lemos no Reavivados por Sua Palavra é o capítulo 4 de 2 Reis. Se algum de vocês não leu ainda, nós recomendamos que seja feita essa leitura. 2 Reis, capítulo 4, é um capítulo cheio de histórias muito importantes. E nós vamos destacar a primeira história. O título é Eliseu aumenta o azeite da viúva. A história conta que certa mulher procurou o profeta Eliseu, que o seu marido tinha morrido, e agora chegaram os credores para levar cativo seus filhos. Aquele homem tinha servido a Deus, servido ao profeta. E o profeta disse: que hei de te fazer? O que tu tens em casa? No verso 2, o profeta pergunta: o que eu posso fazer? O que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ela ainda tinha uma botija de azeite. E o profeta disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então o profeta perguntou: o que é que você tem? E a mulher disse: tenho uma botija de azeite. O profeta disse: arranje vasilhas na vizinhança, não poucas, muitas. E quando arranjarem as vasilhas, coloca esse azeite nessas vasilhas. Verso 5: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Então aquela mulher saiu da vizinhança pedindo emprestado vasilhas. Veja, ela era agora viúva, carente. Os filhos estavam prestes a se tornarem escravos por causa das dívidas, porque a pobreza era muito grande. E ela chegava nas casas das vizinhas e dizia: empreste-me vasilhas. Para quê? Para que a senhora quer vasilhas? Não, porque eu preciso de vasilhas para colocar azeite. Azeite sempre foi caro. Sempre azeite foi um produto valioso. Verso 6: cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela chegou a Eliseu e disse assim: olha, do jeito que o senhor disse, eu fiz. Eu arranjei muitas vasilhas, levei para casa, fechei a porta e pedi ajuda dos meus filhos, e eles iam chegando às vasilhas e eu ia colocando aquele azeite que eu já tinha em casa, e fui enchendo, enchi todas as vasilhas, e quando eu enchi a última vasilha, o azeite parou de descer da minha vasilha para as outras, porque não havia mais vasilhas. Aí o profeta disse: agora venda parte desse azeite, pague todas as suas dívidas e vá viver com o restante, você e seus filhos. Amém. Olha, irmãos, se aquela mulher tivesse arranjado mais vasilhas, ela estaria até hoje enchendo vasilhas. É claro que eu estou brincando, né? Que a mulher morreu. Depois de envelhecer, claro que ela morreu. Mas essa lição que nós aprendemos nessa história, irmão, serve para nós hoje. Por quê? As receitas de Deus são as receitas mais simples e às vezes absurdas. Porque como é que eu não tenho nada, como é que eu só tenho uma coisa e vou para as casas das pessoas buscar vasilhas para encher? Precisa muita fé. E se ela tivesse conseguido mais vasilhas, porque ela arranjou vasilha, eu imagino que naquele tempo as vasilhas eram vasilhas de barro, vasilhas de pedra, talhas, jarras, bilha,
que é uma espécie de pote que tem um pescocinho meio comprido, que era isso que se usava como vasilhas naquele tempo. Vasilhas, quem sabe, cabaça, odres, né? Objetos, vasilhas que se usavam para colocar vinho. E ela foi na vizinhança e arranjou ali, vamos dizer, ali um tanto de vasilhas que ela poderia ter arranjado muito mais. Sim ou não? Sim. Quem sabe o tanto que ela arranjou? Ninguém sabe, porque a Bíblia não diz. Mas se ela tivesse arranjado 10, será que ela não poderia arranjar 20? Era só ela ter se esforçado mais. Então, irmãos, a fé é um dom de Deus. Um dom que pode ser desenvolvido à medida que a gente vai crendo e praticando. Será que alguém pode abafar uma fé, fazer uma fé morrer? É para nós refletirmos nessa história. Ou então, irmã, ela não conseguiu mais vasilhas, talvez ela não tivesse nem uma boa comunicação com a vizinhança. E talvez tenha sido essa a dificuldade de encontrar vasilhas. Bom, muito boa colocação. Vocês gostaram dessa colocação? Uhum. Às vezes, nossos relacionamentos com a vizinhança é tão pouco, nós somos tão estranhos com a nossa vizinhança, que ela poderia ter arranjado mais se ela fosse mais comunicativa, tivesse mais amizade, tivesse mais amigas. As próprias amigas teriam ajudado a arranjar vasilha. Tipo Valquíria, exatamente. Valquíria tem de sobra o que falta em mim, e Angelina e muitos de nós. Angelina até que tem, não vou dizer que ela não tem, ela tem muito, agora eu tenho pouco. Então muitos de nós somos muito fechados. E se fosse Valquíria que tivesse que arranjar vasilhas, além de Valquíria arranjar muitas, porque ela tem muitas amizades, as amigas de Valquíria tinham entrado em campanha para arranjar vasilhas para ela. Então, ao invés do trabalho dela, ela teria o trabalho de mais umas 10 amigas procurando vasilhas. Aquela senhora, aquela viúva poderia ter se tornado uma mulher muito rica. Porque hoje você vai no supermercado e compra 250 ml de azeite de oliva, 20 e tantos reais.